Buenas pessoal, Alex aqui. E nessa aula a gente vai continuar o estudo de pneumatologia e vamos falar sobre a obra do Espírito Santo nesse capítulo. Bora lá. Cada pessoa da Trindade se mostra ativa. O Pai é o autor, o Filho é o executor e o Espírito Santo é o ativador de cada ato. Ele é quem leva a término os atos iniciados. Aqui a gente está falando do Espírito Santo. E em relação ao crente, primeiro, vamos lá. Produz regeneração, ou seja, convence o crente do pecado. João 3,5 diz: Em verdade te digo, que é Jesus a Nicodemos. Quem não nascer da água, está falando do batismo, e do Espírito, está falando de uma mudança no coração, não pode entrar no reino de Deus. Ok? Segundo ponto da obra do Espírito Santo em relação ao crente. Ele habita no homem. Nesse caso, fixa a residência no crente. 1 Coríntios 6,19. Não sabeis que o vosso corpo é o quê? Santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo habita no crente. É a presença do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Próximo tópico, liberta da escravidão, nesse caso da escravidão do pecado, e a gente está considerando a natureza humana caída, todos já nascem com essa natureza caída devido ao pecado de Adão. A gente já falou disso, né? O salário do pecado foi a morte. E lá em Romanos 8:2 diz: Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do quê? Do pecado e da morte. Através da obra do Espírito Santo, nós somos livres da lei do pecado e também da morte, porque seguiremos para a eternidade. Muitos esperam a eternidade chegar após a morte, mas para quem crê, já nasce e a partir do nascimento já está vivendo a eternidade, não vai passar pela morte, já vai direto para a eternidade. E o último tópico aqui da obra do Espírito Santo, ele vivificará o corpo. A gente já falou sobre isso na aula anterior, no vídeo anterior, perdão. Ressurreição atribuída ao Espírito Santo. Aqui diz: Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo, mais para frente, também vivificará o vosso corpo mortal. Esse caso vai te dar uma vida nova. É a obra do Espírito Santo que nos convence ao chamado à conversão e para que a gente passe a assumir uma vida nova. Esse é o desejo de Deus em toda a conversão. E aqui, a gente vai falar agora da obra do Espírito Santo em relação a Jesus. Vejam a importância do Espírito Santo na obra da redenção. Primeiro, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo através do anúncio do anjo Gabriel a Maria. Por mais que José seja o pai de Jesus, não é o pai biológico, entre aspas, de Jesus. É o nascimento do Espírito Santo e Maria. E lá em Lucas diz: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, ou seja, com o seu Espírito. Em relação de a Jesus, foi ungido com o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo em relação a Jesus. Ele foi ungido, essa é uma profecia lá de Isaías, muito antes da vinda de Jesus. O Espírito do Senhor Deus, perdão, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Aqui é Isaías falando como se ele próprio fosse o Messias, é uma profecia. Em relação a Jesus, foi guiado pelo Espírito Santo, guia-o e capacita-o às tentações. Aqui a gente está falando de quando Jesus foi ao deserto para propós... enfim, me enrolei aqui, mas para que de propósito
propositalmente, opa, saiu, ele pudesse ser tentado. E Mateus 4:1 a gente tem isso. O que eu quero dizer com essa passagem, pessoal? Quem guiou Jesus, que Jesus humano, até o deserto, permaneceu com ele e de alguma maneira o capacitou, foi o próprio Espírito Santo. Mateus 4:1 diz: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E aqui, deserto fala de isolamento, ele ficou sozinho, também foi provado, para ser tentado pelo diabo. Jesus precisava vencer as tentações para ser provado como filho de Deus. E o último tópico aqui da obra do Espírito Santo, em relação a Jesus, Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Ressuscitou-o dentre os mortos e lhe deu um corpo glorificado, assim como fará com cada um de nós que crê em Jesus, os salvos. O Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Eu coloquei ali fé cristã entre parênteses, porque isso é o princípio da fé cristã. O que diferencia Jesus de outros profetas é que Jesus morreu, ressuscitou e vive eternamente um corpo glorificado. Essa que é a nossa principal motivação no cristianismo, é acreditar que Jesus ressuscitou e vive eternamente. E aqui, para a gente encerrar o capítulo 4, a gente vai falar da obra do Espírito Santo em relação às Escrituras, muito interessante. Vamos lá. É o seu autor. Aqui, quando eu falo das Escrituras, desde textos mais antigos e muito antes deles virarem a Bíblia, que é a união de livros considerados inspirados por Deus, que vêm muito posteriormente. Mas vamos lá. Em relação às Escrituras, pessoal, a obra do Espírito Santo, ele é o autor. Disso a gente crê e não tem dúvidas. Deus agiu por meio do Espírito Santo para guiar e mover homens santos. Homens santos, nesse caso, né? Perdão. Vamos lá, segundo a Pedro 1, 20 e 21 nos traz à tona essa evidência. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura, vejam, provém de particular elucidação. Beleza? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, o autor da Bíblia, aquele que inspirou, aquele que revisou, ele que escolheu os textos, os livros para serem incluídos, foi o Espírito Santo. Ele que é o autor de todos os textos que, de Gênesis a Apocalipse, levam a Jesus. Jesus não começou a ser evidenciado só no Novo Testamento. Toda a Bíblia, desde Gênesis até o livro de Malaquias, lá no Antigo Testamento, tudo é para Jesus. E também a obra do Espírito Santo em relação às Escrituras é o seu intérprete. Veja que interessante essa abordagem. O Espírito Santo é o mediador divino que ilumina as Escrituras. Ou seja, revela a verdade sobre Jesus a nós, estudantes, pregadores, e conduz os crentes em seu caminho espiritual. Toda a conversão, todo o ato inspirado por Deus em nossas vidas vem do agir do Espírito Santo. É uma conexão 24/7. 24 horas, 7 dias por semana. 1 João 2,27 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, que é Jesus, dizendo: esse vos ensinará todas as coisas. E aqui eu vou dar uma ênfase. O Espírito Santo, ele vai ensinar. Ele é o professor, ele não é o aluno. Então nós devemos aprender com ele. E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quando que ele vai lembrar? Quando pregamos para alguém e principalmente quando vivemos nas situações cotidianas, o Espírito Santo vai lembrar daquilo que Jesus nos ensinou e esse ato do Espírito Santo em nós vai nos produzir uma regeneração, a facilidade em perdoar
e a gente vai colocar em prática o que é, de fato, ser um cristão verdadeiro. Aqui eu trouxe uma frase do Billy Graham, que fala da obra do Espírito Santo, e diz: o Espírito Santo pode rejuvenescer um cristão cansado, renová-lo, cativar um crente indiferente, ele que não está totalmente pleno nas suas convicções com Deus, e capacitar uma igreja seca, uma igreja que não produz frutos, onde a semente ela não segue o seu curso natural. Questões sobre a obra do Espírito Santo. Questão 1. O que o Espírito Santo faz na vida do homem em relação ao pecado? Questão 2. Qual é a ação do Espírito Santo em relação ao corpo do crente? E questão 3. Cite algumas das ações do Espírito Santo na vida de Jesus. Feito, pessoal, com isso a gente termina mais um vídeo. E no último aqui da série de pneumatologia, a gente vai iniciar com o capítulo 5, que são os símbolos do Espírito Santo. Muito obrigado e até lá!